Nós estamos comentando aqui desde quando começamos o nosso programa dessa tragédia que aconteceu em Uberlândia, do pai que matou o filho de 5 anos e acabou se enforcando, isso no bairro Lagoinha. Essas imagens que a gente mostra para você exaustivamente é o momento em que a família chega ao local e descobre tudo. Os dois foram encontrados mortos dentro da casa pela mãe e também pela filha, né, do casal. O casal não estava junto, já estavam separados, gente. E aí, eu vou direto agora com a nossa querida Carolina Barros. Atenção, você que está me assistindo, está me acompanhando. A nossa repórter está no local onde aconteceu essa tragédia, na rua, né, onde aconteceu essa tragédia, e vai trazer para a gente agora informações para vocês reveladoras sobre esse caso. Carol, o que se sabe até agora dessa tragédia? Que informação que você tem? Como é que está o clima aí depois de uma noite tão difícil dessa situação enfrentada não só pela família, por amigos e também pelos moradores aí da região? Conta pra gente. Olha, Júnior, a gente veio até aqui a rua Bento Faria, no bairro Lagoinha, onde aconteceu essa tragédia. O local é justamente essa casa aqui de Muro Branco e o que a gente consegue observar por aqui é pouca movimentação aqui na rua, quase ninguém, mas a gente teve a oportunidade de conversar com uma vizinha, uma pessoa que conhecia a rotina do morador aqui da residência. A mãe, que é ex-companheira desse homem, ela não morava aqui, ela mora no bairro Santa Mônica, com 2 filhos do casal, uma menina de 16 anos e um menino de 5 anos. Nessa data de ontem, o homem teria ligado para a família da ex-companheira, dizendo que queria passar um tempo com o filho, porque estava com saudades. E essa vizinha, que prefere não se identificar nesse momento, ela prefere não gravar, mas ela acompanhou tudo, não só ontem, mas como ao longo do tempo ela vinha convivendo com esse homem. Ela disse que ele disse que sentia saudades, que precisava passar um tempo com o menino e que pode ter sido premeditado tudo isso. Porque, de acordo com ela, ele vinha sofrendo um período de depressão após o término do relacionamento com a mãe dos filhos. Ele não conseguiu aceitar esse fim do relacionamento e teria entrado em depressão. Estava em depressão já há muito tempo. Nessa data de quarta-feira, a criança chegou aqui por volta de 11 horas da manhã, veio trazido pela avó materna. A avó trouxe a criança, deixou com o pai e combinou que eles viriam buscar mais tarde, por volta de 3h30 a 4 horas da tarde. No horário combinado, a família do menino, a família materna, veio aqui até o local. A avó veio até o local, que foi quem deixou o menino. Veio às 3h30, bateu, ninguém atendeu a porta. Ela insistiu por um tempo, ninguém atendeu. E aí ela ligou para a mãe da criança, falou: olha, eu estou batendo aqui, ninguém atende o portão, não sei o que está acontecendo. E aí a mãe veio. Foi quando ela decidiu pular esse muro. E quando ela entrou, ela com certeza viu a pior cena da vida dela, a pior tragédia que uma mãe poderia sofrer, que é ver o próprio filho sem vida. O menino, de acordo com as investigações, de acordo com a Polícia Civil que esteve aqui, com a Polícia Militar, ele foi morto a facadas e o homem tirou a própria vida depois de matar o próprio filho, uma criança de 5 anos. As investigações continuam a cargo da Polícia Civil, que já instaurou um inquérito para confirmar as motivações. Isso tudo que a gente está relatando aqui são relatos de vizinhos, de pessoas que tinham convivência tanto com ele quanto com a mulher e os filhos. E agora a gente consegue imaginar, né? Só quem é mãe, só quem é pai consegue imaginar ao certo o que essa mulher, que tinha 2 filhos, agora tem só uma. Tem a filha mais velha de 16 anos, porque a criança, o menino de 5 anos, foi morto aqui dentro dessa residência, onde ela teve que pular o muro para buscar esse filho, já que ninguém atendia, e ela, preocupada, ela identificou que acontecia alguma coisa errada, algo não estava certo, porque ninguém atendia o portão. E aí ela se deparou com essa cena. Foi acionada então a Polícia Militar, o local foi isolado, a movimentação que nós vemos aqui foi acompanhada por todos aqui por perto, né? Polícia Militar agindo
nas diligências, procurando entender o que tinha acontecido, mas de fato havia 2 pessoas mortas, pai e filho de 5 anos. A Clarice Bernardes, nossa repórter, esteve aqui ontem acompanhando toda essa situação. É claro que todas essas informações que a gente trouxe são de testemunhas, são de pessoas que conviviam com essa família e nos relataram extraoficialmente. A Polícia Civil é quem vai investigar toda essa situação, é quem vai apurar de fato o que aconteceu, se realmente houve um quadro de depressão, mas a pergunta que fica é essa: o que levaria um pai a tirar a vida do próprio filho, uma criança com toda a vida pela frente, de apenas 5 anos, totalmente indefesa, vulnerável e que dependia desse pai, que com certeza confiava nesse pai para dar a segurança, para dar o amor, mas infelizmente uma tragédia que agora precisa ser elucidada. A gente vai acompanhar agora a matéria de Clarice Bernardes a respeito desse caso que aconteceu ontem aqui no bairro Lagoinha, em Uberlândia. A tragédia aconteceu na noite dessa quarta-feira na rua Bento de Faria, no bairro Lagoinha. Segundo a Polícia Militar, o pai tirou a vida do filho, uma criança de 5 anos, e depois do crime, tirou a própria vida. A mãe tinha deixado o filho de 5 anos de idade na casa do pai, por volta de 4 horas da tarde. No fim da tarde, início da noite, ela e a filha, a mais velha, no caso do casal, vieram até a residência para buscar a criança. A mãe bateu no interfone diversas vezes, chamou, bateu no portão, mas nada do pai aparecer com a criança. Aí ela e a filha tiveram que entrar na residência e, infelizmente, lá dentro já encontraram um menino de 5 anos sem vida. O menino é o filho mais novo do ex-casal. De acordo com familiares e amigos próximos da vítima, os dois haviam se separado e não tinham mais um relacionamento amoroso. Eu sei que ele tinha os relacionamentos e estava bem. Sabe, tinha contato normal até então, entendeu? Eu não sei o que aconteceu. Eles estavam separados. Uma situação assim muito complicada, porque até então, aparentemente, todos viviam bem. Não tinha um relacionamento conturbado? Não tinha. E aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Eu fiquei assim, eu estou até agora, não estou nem entendendo o direito que aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi até a residência do pai da criança, mas quando chegou ao local, não tinha mais nada a ser feito. As 2 pessoas, pai e filho, estavam sem vida. Profissionais da perícia fizeram os trabalhos necessários em casos como esse. A Polícia Militar preferiu não gravar entrevista, mas informou que uma faca foi encontrada no local do crime. A motivação será investigada pela Polícia Civil. Ainda abalado com o caso, o amigo da família não consegue imaginar qual possa ter sido a motivação dessa tragédia. Eu não sei o que fazer, sabe? É uma situação tão triste, sabe? É complicado, sabe? É só quem está na situação que vê uma coisa dessa. Eu jamais imaginaria uma coisa dessa. Um menino bom fazer uma tragédia dessa, sabe? É muito complicado, sabe? Eu tenho assim muito a desejar que a família tenha um conforto bem espiritualmente com todos para poder se erguer. Sem dúvida, só Deus mesmo para acalmar essa família. Ô, gente, estamos em contato direto, inclusive, com as autoridades aqui para entender mais sobre os detalhes das informações preliminares sobre a perícia feita lá no local. Mas eu vou contar um negócio para você. A nossa equipe de reportagem, inclusive, agora, nesse momento, o nosso querido repórter Vinícius Lemos está bem de frente ali ao IML aqui de Uberlândia, porque os corpos ainda estão lá. Uma perícia está sendo feita e, claro, muito importante esse trabalho para entender causa-morte, outros detalhes mais que vão contribuir na investigação. Ô Vinícius, os corpos ainda continuam por aí, né? Tem alguma previsão de liberação? Que informação, que detalhe que você tem pra gente? Ô Júnior, não tem previsão de liberação não, como é de praxe, os corpos são trazidos para o Instituto Médico Legal para passarem por essa perícia, né? Até porque a gente já sabe o que causou a morte, mas outras marcas nesses corpos podem trazer mais informações do que se passou ali dentro dessa casa e podem até ajudar a esclarecer as motivações desse crime. Uma coisa absurda que aconteceu aqui na cidade, realmente traz uma comoção. Os corpos ainda continuam aqui, a perícia vai ser feita, a gente já tem a informação de que
Esses corpos estão já para serem periciados e depois liberados, obviamente, para que haja aí um funeral, enfim, toda aquela situação, todo aquele procedimento de praxe por conta disso. Agora, Júnior, a motivação a gente ainda não sabe, né? Essa motivação não se sabe o que aconteceu ali, por que esse homem matou o filho e depois acabou se suicidando. Ninguém tem essa informação ainda. Por isso que é importante ter as informações que vão sair aqui do Instituto Médico Legal para essa investigação da Polícia Civil, que já acontece, aliás, já acontece desde ontem, porque como você salientou, o local foi periciado, informações foram colhidas ali na cena do crime e depois mais informações podem ser coletadas através dos legistas que vão fazer a perícia nos corpos aqui no IML, caso que aconteceu ontem no bairro Lagoinha. E a gente vai acompanhando, Júnior, até para trazer mais detalhes e entender o que se passou naquela situação. Júnior. Exato. Nosso querido Vinícius Lemos, ao vivo, ali do IML, trazendo para a gente as primeiras informações com relação à perícia que está sendo feita nos corpos da criancinha de 5 anos e desse homem, pai do menino, que, segundo a Polícia Civil, esse homem tirou a vida do filho, né? A informação que a Polícia Civil nos traz. Do primeiro momento dessa perícia que foi feita lá, os peritos já identificaram essa possibilidade. É muito triste, né? É muito triste. Você vai acompanhando aí essas imagens que foram feitas ontem pela nossa equipe de reportagem que teve por lá. Esse é um momento de muita tristeza, as famílias ali, os amigos se abraçando, as pessoas perplexas, né? Porque a informação que nós tivemos é que o cara era tranquilo, né? Era muito conhecido, querido ali na região. Claro que agora a polícia vai tentar descobrir o quê? O perfil, como é que estava esse comportamento. Houve essa situação dessa separação, tem alguma ligação com essa separação? A motivação tem alguma ligação com isso? Como é que a polícia vai se desdobrar sobre esse assunto que é muito delicado? Muito delicado. Inclusive, a gente fica até mesmo poupando aqui uma certa informação sobre as circunstâncias lá dentro, né? A gente não quer detalhar para você o que foi encontrado lá dentro, porque é triste demais. A cena que foi vista lá pelos militares, não só do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da família, a família principalmente, a menina, parece que a menina de 15 anos, adolescente, teria tido acesso ao local lá para ajudar ali a entender o que estava acontecendo, porque a família estava chamando no interfone e ninguém saía. E aí elas tiveram essa reação, a mãe e a adolescente de 15 anos tiveram essa reação de entrar no imóvel para ver o que estava acontecendo. Que ninguém respondia, não é? Haviam deixado o menino lá com o pai e aí era um dia tranquilo, de rotina, normal, de visita, e aí de repente a família se depara com essa situação lamentável. A cena lá dentro é triste demais, a gente nem vai detalhar sobre isso. Vamos trazer, claro, pelo que a perícia já contou, parece que havia um ferimento, um corte no pescoço do menininho. A gente vai detalhar isso, claro, com a informação oficial da Polícia Civil. O que a polícia detalha pra gente e confirma a partir de agora? Que sim, infelizmente, esse homem tirou a vida do filho e depois se matou dentro do imóvel. É essa a informação oficial que a Polícia Civil traz aqui pra gente. Agora a gente vai querer entender o que é que aconteceu, que motivação foi essa. O que é que passou na cabeça desse homem que tomou essa terrível iniciativa? E esse crime choca toda a cidade. Claro, nós precisamos descobrir a motivação. O que levou esse cara a tomar essa iniciativa? A gente precisa descobrir isso. E até mesmo para trazer um alerta, uma discussão na sociedade sobre as circunstâncias de uma tragédia como essa que marca essa rua, essa região ali do bairro Lagoinha. As pessoas jamais vão esquecer dessa tragédia, dessa casa, desse cenário, tá bom? O nosso jornalismo está em cima dessa história. Eu estou aqui olhando o celular todo momento, porque eu estou em contato direto aqui com os delegados de polícia, até mesmo para a gente ter mais informações e mais detalhes para trazer para você, tá bom?